Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O objetivo da aula de hoje é fazermos uma revisãozinha dos conteúdos do primeiro e do segundo bimestre, tá? Destaquei os conteúdos principais para nós relembrarmos aqui juntos e eu espero que com isso eu possa ajudá-los aí também, tá? Então, nós falamos bastante e começamos falando, esse ano sobre sujeito. O que é o sujeito na oração, né? A gente tem ali duas grandes classificações na oração, que é o sujeito e o predicado, são o sujeito e o predicado. Então, o que é um sujeito? É a parte da oração que geralmente concorda com o verbo. O sujeito é aquele que faz referência, ao verbo. O verbo se refere geralmente ao sujeito. Então, o sujeito concorda com o verbo, geralmente nas orações. Nós temos alguns tipos de sujeito. A começar pelo sujeito simples. O sujeito simples é aquele que apresenta um único núcleo, tá? E a informação importante do predicado recai sobre esse único núcleo. Por isso, ele é um sujeito simples. Por exemplo, pararam os dois e se fitaram. Lembra as perguntinhas que nós fazemos para o verbo? Quem parou e se fitou? Os dois. Então, os dois. Qual é o núcleo aqui? Dois, ok? É a informação mais importante. Os ali está apenas acompanhando, mas dois é o núcleo. É um núcleo único, ok? Por isso eu tenho um sujeito simples. A segunda classificação é o sujeito composto. Diferente do sujeito simples, aqui eu tenho dois núcleos. E o predicado traz informações importantes sobre os dois núcleos. Por exemplo, a copeira e a cozinheira não podiam viver sob o mesmo teto. Se eu perguntar ali para a minha frase, quem não podia viver sob o mesmo teto? A copeira e a cozinheira, ok? Veja que a informação importante do predicado, ela recai tanto sobre o termo copeira, como sobre o termo cozinheira, ok? Então, eu tenho um núcleo composto, os dois núcleos ali são importantes para mim. Terceiro tipo, esse terceiro tipo recebe três nomes. É o sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Oculto e elíptico por quê? Porque ele se esconde na frase. E desinencial porque a desinência verbal nos faz entender quem é esse sujeito, tá? Como na frase, ele não aparece na frase, mas ele está ali. Se você perguntar para o predicado, ele vai te dar essa resposta, tá bom? Então, olha a frase que eu trouxe. Só um minutinho. Aqui. Estamos tão cansados. Pergunta para o predicado. Quem está tão cansado? Estamos. Quem estamos? Nós estamos tão cansados. O nós não apareceu na frase, concordam? Não apareceu. Mas existe outra flexão possível? Não. É o nós. Nós estamos tão cansados, tá bom? Então, não aparece, mas está ali. O outro tipo é o sujeito indeterminado. Quando existe uma ação que é praticada por alguém, por um sujeito, mas não é possível determinar o sujeito com precisão. Então, a resposta que o predicado, a pergunta que o predicado vai fazer vai ter como resposta alguém, mas não se tem ideia de quem. Por exemplo, nessa frase, estuda-se muito nesse colégio. Sabemos que alguém estuda, que alguém estuda muito, mas podemos determinar quem estuda muito? Podemos dizer quem estuda muito? Não. A resposta é alguém estuda muito. Quem? Não sabemos, tá? Por isso o sujeito é indeterminado. E nós utilizamos muito essa técnica nas nossas redações. Texto dissertativo argumentativo. A gente indetermina o sujeito. Por quê? Porque as nossas orações, os nossos textos, eles são impessoais, tá bom? E o próximo tipo é a oração sem sujeito. Ok? Existe oração sem sujeito. Geralmente, essas orações sem sujeito, elas representam fenômenos naturais. Como, por exemplo, choveu muito ontem, ventou muito essa semana. E olha que isso é verdade, né? Então, nessas orações, nós não temos um sujeito. Quem choveu? Quem ventou? Não tem sujeito para esse tipo de oração. Então, oração sem sujeito. Também isso acontece com o verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, porque o verbo fazer, quando indica tempo decorrido, é um verbo impessoal, tá? Então, ele não tem sujeito. E também com o verbo haver, tanto no sentido de tempo decorrido, como no sentido de existir, tá bom? Então, nesses casos, as orações, elas vão ser orações sem sujeito, porque não existe sujeito para concordar com esses verbos. Beleza? Encerramos o sujeito por aqui, agora a gente vai ver o predicado. Lembra que eu falei que
as duas grandes estruturas de uma frase, de uma oração, são sujeito e predicado? Vimos os sujeitos e agora nós vamos entender aqui mais um pouquinho a respeito do predicado. Bom, tudo que não for sujeito na frase faz parte do predicado. Ou então, tudo que sobra na frase quando você retira o sujeito é o predicado, beleza? E nós temos alguns tipos e algumas classificações para esse predicado também, tá? O predicado, ele recebe 3 classificações. Ele pode ser verbal. Quando ele é um predicado verbal? Quando ele traz um verbo de ação, ok? Então, no predicado, você tem um verbo de ação. Se você tem um verbo de ação, você tem um predicado verbal. Ele pode ser nominal. Quando ele será nominal? Quando você tem ali na oração um verbo de ligação. Lembra dos verbos de ligação? Eles unem uma característica, que nós chamamos de predicativo, porque é um adjetivo que está no predicado, predicativo. Ele une uma característica a um sujeito. Então, ele é um verbo de ligação, porque ele só tem essa função, unir característica ao sujeito. Então, você vai ter ali o verbo de ligação e um predicativo, e você tem um predicado nominal. E você também pode ter o predicado verbo nominal. Quando que ele vai ser verbo nominal? Quando ele traz o verbo de ação e ele traz um predicativo, ok? Lembra que predicativo é uma característica do nominal e a ação é uma característica do verbal. Então, ele é verbo nominal porque ele tem um verbo de ação, mas ele tem um predicativo também, ok? Então, para você entender, lembra sempre daquela nossa formulazinha. Cafés para 2. Se você decorar e entender quais são essencialmente os verbos de ligação, você não vai se perder para encontrar aí o predicado, o tipo de predicado, tá bom? Então vamos adiante. Falamos sobre os predicados, tipos de predicado, falamos sobre os tipos de sujeito, e daí agora a gente vai para o que nós vimos essencialmente no segundo bimestre, que foram os termos integrantes das orações. Vocês devem se recordar que eu comentei com vocês que nós temos os termos essenciais nas orações. Esses termos essenciais são sujeito e predicado, por exemplo. Nós temos os termos integrantes, que são aquelas exigências que alguns termos fazem na oração, e nós precisamos atender a essas exigências dentro das orações. E nós temos os termos acessórios. Nós vimos os termos essenciais no primeiro bimestre, sujeito e predicado. Vimos os termos integrantes no segundo bimestre, que a gente vai relembrar agora, e veremos os acessórios no terceiro bimestre, tá? Então, termos integrantes, exigências dentro da oração que precisam ser atendidas, tá? Como uma primeira exigência que a gente estudou e vai relembrar agora, nós temos o objeto direto, ok? O objeto direto, ele é um termo integrante, porque o termo integrante, ele atende às exigências que existem na oração, certo? Então, como o primeiro termo integrante que nós estudamos, que nós vimos ali, nós temos o objeto direto. O objeto direto, ele é um termo integrante porque ele atende a uma exigência de um verbo transitivo direto. O que o verbo transitivo direto pede? Ele pede um complemento direto, que não precisa de preposição. Ok? Então, você vai entender qual é a exigência do verbo. Se essa exigência é atendida sem preposição, nós temos ali um caso de objeto direto, tá? Segundo caso de termo integrante que nós temos, objeto indireto. O objeto indireto, ele tem a função de complementar o sentido de um verbo transitivo indireto, ok? O verbo transitivo indireto, ele primeiro precisa da preposição e depois ele precisa do complemento. Então, você vai ter lá sempre uma preposição e daí um complemento, atendendo à exigência de um verbo transitivo indireto, tá? Terceira classificação é o complemento nominal. Aqui nós também temos a presença da preposição, só que a exigência que está sendo atendida por essa preposição e esse complemento não é uma exigência verbal, é a exigência de um nome. Então, lá na frase, você vai olhar para o verbo. Se o verbo estiver complementado, mas tem um substantivo depois dele, e esse substantivo precisa de um complemento, trata-se de um complemento nominal. Por exemplo, medo. Medo de quê? Certeza. Certeza de quê? Necessidade. Necessidade de quê? São nomes que exigem complementação, e isso vai acontecer em algumas orações, e você precisa desse complemento, tá? Continuando aqui, nós também temos como um termo integrante o agente da passiva. Nesse caso, você vai ter uma oração na voz passiva, quando o sujeito sofre
a ação verbal, e você vai ter ali as exigências atendidas de acordo com essa frase na voz passiva. Então, você tem um sujeito que sofre a ação e você tem alguém que causa essa ação que o sujeito sofre. Esse causador da ação que o sujeito sofre é o que nós classificamos como agente da passiva, tá? Daí nós temos o predicativo do sujeito. Esse é bem tranquilo porque vocês viram quando nós estudamos os predicados. O predicativo do sujeito é um adjetivo que aparece no predicado e faz referência ao sujeito, tá bom? Isso só vai acontecer com predicados nominais. Então, tem verbo de ligação, tem predicativo, o predicativo se refere ao sujeito, beleza, predicativo do sujeito, tá? Predicativo do objeto. Também se trata de uma característica, de um adjetivo. Esse adjetivo, ele também aparece ali no predicado, mas ele não faz referência ao sujeito, ele faz referência ao objeto. Então, ele está atendendo à exigência de um objeto, que está complementando o sentido de um verbo, e não faz referência ao sujeito, tá? Daí nós temos aqui os objetos pleonásticos, que é quando a gente tem uma repetição, uma espécie de pleonasmo mesmo na frase, e essa repetição é de um objeto direto, geralmente um pronome, como por exemplo, pobre te vejo a ti, te vejo a ti, né? O ti e o te estão na mesma categoria, te, ti, contigo, lá nos pronomes oblíquos, lembra? Então ali a gente teve uma repetição, mas que foi intencional. Na poesia isso é permitido. E nós classificamos esse tipo de situação como objetos pleonásticos, porque existe uma repetição, tá? E para terminar, nós falamos sobre o objeto direto preposicionado. Significa que eu tenho um verbo transitivo direto, que é aquele verbo que não pede preposição. Eu tenho o complemento verbal, só que antes desse complemento eu tenho uma preposição. Só que daí você vai ter que analisar. Essa preposição é uma exigência do verbo ou não? Se não for uma exigência do verbo, eu tenho o objeto direto preposicionado, ok? E para fechar aqui a nossa revisãozinha, vamos só falar um pouquinho sobre crônica e sobre conto, que foram os dois gêneros que nós estudamos em língua portuguesa também. Gente, crônica, ela fala das impressões do autor sobre o ponto de vista dele diante de determinadas situações, tá? Então, ele vai falar sobre um fato vivido, observado por ele, ok? Ou lido. A crônica, ela tem aquele pezinho no jornalismo, lembra? Então, ela fala de coisas reais, só que ela traz um pouquinho mais de sentimento e de emoção para essas coisas reais que acontecem, tá? Então, é um texto narrativo também, ele começa com uma narrativa, geralmente baseada num fato vivido, observado ou lido, tá? E ela traz ali as reflexões. A partir daquele fato, ela promove as reflexões. E nós temos ali vários cronistas, a gente trabalhou bastante com isso, começamos os nossos trabalhos também, né, no primeiro bimestre, relacionados às crônicas. E o conto? O conto também é um texto narrativo curto, é um tipo de literatura inventada, ok? E é classificado, ele tem na sua essência o clímax, que é aquele ponto alto da história, aquele momento principal, e ele tem um desfecho geralmente surpreendente, ok? E as características do conto, primeiro, ele é dividido em duas etapas, ele tem o conto popular e o conto literário. No conto popular, a gente tem a fantasia, a imaginação, o era uma vez, num reino distante, lembra? Tempo indeterminado, local indeterminado, personagens que são conhecidos pelos seus atributos, por ser bondoso, por ser mau. E no conto literário, a gente tem, primeiro, autores renomados que escrevem, os personagens são reais, os locais são reais, o tempo é determinado, e a gente tem ali uma verossimilhança, ou seja, é inventado, mas poderia ter acontecido de verdade, porque não tem aquela coisa de imaginação, ok? Gente, era isso que eu queria trazer para vocês, espero que eu tenha ajudado aí nesse momento. Quero desejar que vocês tenham ótimas férias, que vocês se cuidem e já já a gente se encontra, tá bom? Beijo, tchau, tchau!